Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, se você começou a aula por aqui, tá errado. Tá, então hoje a aula começa na live, porque a gente precisa fazer os exercícios de sistema respiratório que nós não fizemos na semana passada, e a gente também precisa corrigir a tarefa do módulo 5. Tudo isso é para ser feito em live. Então, se a gente já fez a live e agora você chegou no vídeo, perfeito, continua. Se você não participou da live, desliga o vídeo agora e corre lá, porque a live está acontecendo, tá? Nós estamos fazendo exercícios e corrigindo a tarefa. Então, tá? Depois de corrigir a tarefa do módulo 5, fazer os exercícios de sistema respiratório, você deve vir aqui e assistir a aula de circulação. Gente, para hoje vocês não têm tarefa, né? Porque eu não terminei os exercícios de respiratório, essa tarefa ficou pra gente conversar na live, né? Porque semana que vem é prova, então vai ficar pra outra semana. Gente, eu acho que eu tô acostumando com esse negócio de pouca lousa, ó, vocês estão perdidos. Quando a gente voltar, vai ser tudo lousa pequenininha. Olha isso, eu consegui dar minha aula inteira e não usei a lousa. Ó, sobrou tudo isso. Gente, tô surpresa, assim, ó, pra quem não conseguia viver sem. Bem, já saí da frente, então quem quiser fazer a cópia já faz. Só gostaria de dizer pra vocês que essas duas frases aqui, as cores não são aleatórias, tá? Você tem que escrever isso de vermelho e tem que escrever isso de azul. A gente vai discutir o motivo durante a nossa aula, certo? Gente, eu vou falando aqui, né? Eu não vou parar a aula no meio, mas eu não sei se vai dar tempo da gente fazer essa aula inteira hoje, porque eu não sei quanto tempo a gente gastou na live. Às vezes corrigir os exercícios pelo computador acaba demorando mais, né, do que fazer isso no nosso dia a dia de verdade. Então, talvez eu esteja aqui extrapolando o tempo. Se isso estiver acontecendo, não tem problema nenhum. Você para e a gente continua depois, tá? Tranquilamente. É que eu não vou fazer um vídeo de meia aula, né? Ah, eu vou fazer um vídeo aqui pra ir até a metade da aula. Não, porque até eu perco um pouco a noção do tempo, né? É diferente na sala de aula, que a gente vai indo até o sinal me expulsar. Gente, então nós vamos agora começar um assunto lindo, lindo, lindo. Eu adoro essa matéria, de verdade mesmo. E é uma matéria que a gente vai ficar 4 semanas nela, né? Você vai ver que a gente termina ela do penúltimo módulo só, tá? Aí o último módulo é urinário e a gente troca de apostila. Nós vamos falar a respeito do sistema cardiovascular. Quando eu falo em sistema cardiovascular, a gente tem que pensar aqui que nós estamos falando de 3 coisas diferentes. Então, o que compõe o nosso sistema cardiovascular? A bomba propulsora. Quem é a bomba propulsora? Coraçãozinho, tá aqui assim, né? Gente, além de coraçãozinho, o que sai e o que chega em coraçãozinho? Vasos sanguíneos. E circulando por dentro dos vasos, nós temos o sangue. Então, o sistema cardiovascular é composto por coração, vasos sanguíneos e sangue, ok? Então, nós temos que como nós faremos as nossas aulas? Hoje, vasos sanguíneos. Semana que vem, coração. Depois, sangue. Essa é aquela aula que eu sei que todo mundo conhece, porque vocês adoram usar um bisturi, né? Então, com certeza, as outras salas já comentaram com vocês. E é a aula que todo mundo me pergunta, esse ano a gente vai abrir o coração? Eu não sei o que vai acontecer esse ano, gente. Eu tô, assim, num desespero em relação a esse ano. Mas, fé e esperança que a gente um dia volta. Quando, Pro? Gente, não faço a menor ideia. Tá? Menor, assim, menor. Mas eu acho que primeiro que quem consegue o coração é a Rosana, né? Eu não tenho esses contatos. Segundo que, assim, eu acho que eu abrir o coração no vídeo não vai fazer graça nenhuma, né? Eu sei que o que vocês gostam de pegar no bisturi é de abrir, é de causar. Tem os que não gostam, tem aqueles que assistem de longe que eu falo, Paula, faz no vídeo. Mas tem a galera que gosta mesmo, né? E assim, diferente do peixe que a gente abriu no ano passado, o coração não tem cheiro, aquele cheiro forte, aquele cheiro ruim, sabe? É cheiro de carne. Então, assim, é uma atividade bem legal e eu tenho fé que quando a gente voltar vai dar certo, eu peço pra Rô, e aí por mais que já estejamos em outro assunto, a gente revisa coração
e abre ele quando retornarmos. Pode ser, gente? Eu acho que fica mais legal, né? Mas vocês têm direito de discordar de mim, tá? A gente tem um grupo, eu sei que aqui não dá pra vocês falarem comigo, porque isso aqui é um vídeo, mas que tá sendo gravado totalmente em outro dia, tá? Tô gravando na quinta-feira, vocês vão assistir só na quarta. Mas vocês podem falar pra mim, não, Paula, a gente quer em vídeo, e sei lá, eu tento arrumar, tá? Não garanto, mas tento. Mas aqui eu acho que deve ser mais legal a gente fazer ali, pessoalmente, né? Todo mundo podendo brincar, todo mundo podendo mexer. A gente, né, vocês conseguirem ver as estruturas de verdade, afinal, a aula não é pra brincar, a aula é pra aprender, né? Então eu acho que eu consigo mostrar melhor as estruturas pra vocês na aula presencial. Pessoal, mas hoje a gente não vai falar de coração, tá? Coração é só na outra semana. Nós vamos falar agora a respeito de circulação. A circulação, por que ela é tão importante para o seu corpo? Lembra que a gente estuda cada sistema do corpo, cada pedacinho da biologia dentro de uma caixinha, né? Então a gente estuda lá tudo separadinho. Só que no seu corpo tá funcionando cada um no seu quadrado? Não, tá funcionando todo mundo junto, né? Nós vimos o sistema respiratório semana passada, mas não são só os meus pulmões que precisam de oxigênio. Esse oxigênio precisa ser levado para todos os órgãos do meu corpo. A gente viu a respeito do sistema digestório algumas semanas atrás, e gente, é o sistema digestório que vai ficar com todos os nutrientes para ele? Não, isso precisa ser levado para todo o corpo. A gente ainda não teve, mas o sistema endócrino produz hormônio para todo mundo. Então, o seu corpo ele funciona inteiro, tudo ao mesmo tempo, certo? Aqui, ó, eu penso no que eu quero falar, nos gestos que eu quero fazer, que eu até faço demais, né? E aí, a gente tem que estar funcionando tudo junto, tá? Para o meu corpo funcionar, meu fígado não pode parar, meus rins não podem, meus pulmões, meu cérebro, tá todo mundo trabalhando junto. Então a gente tem que a circulação ela é muito importante, porque ela faz a integração dos sistemas. Como assim? Ué, gente, ela que leva. Então o que o sangue leva? O sangue leva oxigênio. O sangue leva nutrientes, o sangue leva hormônio, o sangue leva o remedinho que você tomou. Lembra que a gente viu lá em transporte feito pela água? Mas além disso, o sangue leva só coisa boa, né? Ai, sangue maravilhoso. Não, ele retira das células e leva para quem é responsável de retirar isso do corpo gás carbônico, ele leva excretas, né? Amônio, ureia, ele transporta coisas ruins às vezes, né? Tanto da sua alimentação, que você pode ter comido algo que não era lá o que seu corpo precisava, pode estar levando álcool, pode estar levando droga. Então a gente tem que o sangue é quem leva de um lugar para o outro. Então, para todas as partes do corpo funcionarem, eu preciso dessa integração. Eu preciso que o sangue esteja fazendo esse transporte, certo? Então, a gente vai falar hoje desse pedacinho do sistema cardiovascular, que é composto pelos vasos sanguíneos, certo? Então, hoje vaso sanguíneo, depois coração, depois sangue. Gente, e quando eu falo em vasos sanguíneos, a gente tem que saber que existem 3 tipos de vasos. Eu tô com a impressão que tá desfocando a câmera, é impressão minha ou sei lá. Gente, quem são os 3 tipos de vasos? Sempre que eu pergunto de vaso sanguíneo, a primeira coisa que vocês respondem é veia. Sim, veias. Que mais? Arthur? Isso, artérias. Muito bem. Maria Luísa? Capilares. Então, nós temos que os vasos sanguíneos do nosso corpo são de 3 tipos. Artérias, veias e capilares. A gente costuma ouvir falar mais das veias, né? Gente, veia é isso que você enxerga aqui, ó. Sua professora com falta de cor, dá pra ver na câmera? Você consegue enxergar aqui as veias, tá? Gente, nós temos que no nosso corpo, as veias, a maioria delas são superficiais, enquanto que as artérias são internas, tá? A gente já vai discutir o motivo disso. E os capilares são os que fazem as trocas. Então, os capilares são quem está em contato com as células que precisam receber coisas e mandar outras coisas embora, certo?
Como que eu diferencio uma artéria de uma veia de um capilar? Qual é a diferença entre esses vasos? Gente, o nome deles se dá de acordo com o sentido do sangue transportado. Então a gente tem a bomba propulsora, o coração. Vaso que sai do coração, artéria. Só que a nossa circulação ela é fechada, né? Então precisa sair do coração e precisa voltar para o coração. O vaso que chega no coração é veia. Então o coração tem artérias e veias. Quando o coração bate, quem manda sangue são as artérias. Quando o sangue chega no coração, ele chega por veia, tá? É isso que eu quis dizer aqui quando eu coloco artérias levam sangue do coração, veias levam sangue para o coração, tá? Então o que vai me dar se é uma artéria ou se é uma veia é se ela tá chegando no coração ou se ela tá saindo do coração, certo? Paula, você colocou ali leva sangue do coração para o corpo ou leva sangue do corpo para o coração. O coração não faz parte do corpo? Faz, gente, eu sei que faz, eu não sou tão atrapalhada assim. Mas vocês vão ver que eu vou fazer isso na aula que a gente vai fazer o esquema do coração também. O que acontece? A gente tem que o sangue vai para o coração, o sangue vai para os pulmões, afinal é onde acontece a hematose e o sangue vai ser oxigenado, e o sangue vai para todas as outras partes do corpo. Eu não vou escrever braços, pernas, fígado, sistema digestório, rim, cérebro. Gente, então quando eu coloco corpo, eu sei que a nomenclatura tá errado, mas o que eu quero que você entenda quando eu coloco corpo? Tudo menos coração e pulmão. Coração e pulmão eu separo, eu coloco eles, quando são eles dois estarão escritos. Quando eu coloco o corpo, é todo mundo menos eles, ok? Só para facilitar pra gente colocar mesmo. E por que eu coloco assim? Eu sei que vocês ainda estão muito longe de vestibular, mas vocês vão ver esse assunto de novo no ensino médio. E se tudo der certo comigo, e de novo eu vou fazer assim com vocês lá. Por quê, gente? Porque os vestibulares, aí eles vêm e colocam uns nomes difíceis assim, sabe? Tipo, um catéter que está via parenteral. Para onde ele vai? Qual o caminho que ele vai percorrer no corpo, no sangue? Aí você fala, mano, não sei o que é parenteral. Não faço ideia. Só que aí o que você pensa? É coração? É pulmão? É corpo. Entendeu? Qualquer coisa que não seja nem coração nem pulmão é corpo. Então fica fácil, você sabe onde tá, você sabe pra onde vai. Quer dizer, ainda não sabe, né? Mas até o final dessas 3 aulas aí de sistema cardiovascular você saberá. Gente, então a artéria tá levando o sangue que saiu do coração. Vamos pensar um pouquinho. Se o coração é a grande bomba propulsora, o sangue que está dentro da artéria, que acabou de ser bombeado, tá com uma pressão elevada ou tá com uma pressão lá embaixo? Tá com uma pressão elevada, né? Acabou de ter força, então tá com aquela pressão lá em cima. Não é à toa que quando você vai aferir pressão, você mede a pressão arterial, tá? Aquele que a gente fala, tá 12/8. Gente, então nós temos que é a pressão que o coração está exercendo no sangue. Esse vaso acabou de sair e ainda tá forte. Até fazer todo o caminho e retornar, essa pressão vai estar quase zero, tá? A gente fala 12/8, mas na verdade é 120/80, tá? E a unidade de medida são milímetros de mercúrio. Então a sua pressão deve estar perto de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, certo? Mas a gente não vai se preocupar muito com isso agora. Gente, se a pressão tá lá em cima, a parede do vaso, ela tem que ser grossa ou ela pode ser fininha? Muito bem, Sofia, ela tem que ser grossa. Por que ela tem que ser grossa? Gente, a pressão tá lá com tudo. Se eu fizer uma pressão muito grande dentro de um vaso sanguíneo fino, esse vaso estoura. Então o jeito do vaso não estourar é justamente ele ser grosso. Então ela tem uma parede muscular considerável. Gente, claro, tô falando de um vaso sanguíneo, né? Não vai ser algo assim, porque ele consegue o tamanho do vaso. Mas ela tem uma parede bastante resistente para aguentar esta pressão. E nós precisamos saber que ela não tem válvulas. Paulo, o que é válvula? Calma, o vaso que tiver eu explico. Certo? Gente, então elas levam o sangue do coração pro corpinho,
A parede é espessa, o sangue está com alta pressão e não tem válvulas. Pessoal, é por isso que é perigoso romper uma artéria, tá? Vamos pensar, quando eu faço um cortinho superficial, eu vou romper capilar, que a gente ainda não falou deles. Sangra um pouquinho. Se eu romper uma veia, já é um negócio mais complicado, mas ainda assim a pressão tá baixa, o sangue escorre, vai ser bastante sangue, mas ele escorre. Quando eu rompo uma artéria, o sangue jorra. Por que o sangue jorra? Porque é um sangue em alta pressão. Gente, o rompimento de uma artéria pode levar à morte em alguns minutos, tá? Então nós temos que o seu corpo sensacional, ele esconde as artérias. Por que ele esconde as artérias? Porque romper ela é perigoso. Ó a seleção natural agindo aí, quem tinha artéria superficial, ó, foi sendo extinto, tá? Sobrou as artérias que estão lá no fundo. Gente, artéria são os vasos em que a gente sente pulso. Então lembra lá na nossa primeira aula que eu fiz você marcar a sua pulsação? Eu falei para você pegar uma das artérias superficiais. Então nós temos aqui, tá? Aqui, você consegue sentir, nossa, só peguei certinho no lugar. Você consegue sentir aqui ou aqui, né? Tanto faz. A gente tem aqui duas coisas, né? Além da artéria estar mais próxima, é um local muito fino do corpo. Então, mesmo se ela estiver mais profunda, você consegue sentir, porque é algo próximo. Aqui, quando, né, quem queria sentir no coração, aí é coração, não é por causa da artéria. Você consegue sentir aqui no pescoço. A gente também consegue sentir aqui. Essas duas aqui, todo mundo xinga quando tá com dor de cabeça, né? Elas ficam desesperadas, pulando. E a gente tem as femorais, gente, que passam pela virilha, certo? Então essas artérias são artérias superficiais, certo? Essas a gente tem que tomar cuidado, nós não podemos rompê-las, tá? Infelizmente existem alguns casos de pessoas que foram a óbito devido ao rompimento das femorais. A gente vê isso tanto em cortador de cana, porque ele tá com o facão próximo a essa região, muitas vezes sem proteção. E existe um caso, né, que ficou bastante famoso, foi há alguns anos, não vou lembrar exatamente o ano, um noivo que estava na festa de casamento colocou uma taça no bolso e aí ele caiu durante a festa, essa taça quebrou, rompeu a femoral e ele foi a óbito, né, na festa de casamento dele. Então é extremamente perigoso, tá? A gente tem que tomar cuidado com as nossas artérias. Então a maioria delas tá lá no fundo do corpo, por isso que sentir o pulso não é tão fácil. Essas que você... Ai, mas eu tô vendo aqui, ó, isso que você tá vendo é veia, tá? Veia é mais tranquilo, veia pode ficar fora e em todo o seu corpo tem capilar. Esses, não tô falando que você pode romper a todo direito, mas a gente rompe e não são problemas sérios, ok? Gente, as veias estão fazendo o sentido contrário. Então, as veias levam o sangue do corpo de volta para o coração. E vamos pensar um pouco. Ela já percorreu o corpo inteiro e agora ela está voltando. Se ela já percorreu o corpo inteiro e agora ela está voltando, a pressão, que é o coração que coloca, vai estar alta ou vai estar baixa? Baixíssima. Gente, a pressão dentro de uma veia chega a zero, tá? Então, nós temos que o sangue ali já não está conseguindo se locomover. Então, enquanto que na artéria ele está indo com tudo, na veia ele está com calma e paciência, certo? Então, a parede da veia, ela tem que ser grossona? Não, ela pode ser uma parede mais fina. Entenda que quando eu falo que ela pode ser uma parede mais fina, eu não estou falando que ela é fininha. Eu estou falando que ela é mais fina que a da artéria. Ela continua tendo 3 camadas, a diferença é que a camada muscular dela é menos espessa, certo? Gente, e se essa pressão ela pode chegar a zero, como que sobe, por exemplo, o sangue que está no meu pé e precisa chegar até o meu coração? Então nós temos que a musculatura ajuda. Conforme os músculos, né? Então o vaso sanguíneo está passando pelo meio do músculo, conforme eu contraio aqui andando a musculatura, isso ajuda a fazer o sangue dar uma subidinha. Já viu que é muito comum com pessoas que ficam muito tempo em pé, os pés incharem? Por quê, gente? Porque não tá conseguindo retornar, né? Tá ficando cheio de líquido ali, certo? Então, tem todo um trabalho, né? Isso seria o maior problema, ficar tipo assim, ó, igual eu fico boa parte do dia, né, em pé parado.
O em pé andando ajuda a circulação. O em pé parado é um negócio mais complicado. E aí a gente tem que, poxa, foi super difícil fazer esse sangue subir. Se eu ficar parada aqui, eu posso correr o risco desse sangue descer de volta? Não, né? Meu corpo não é burro. Então, é aqui que entram as válvulas. Vamos tentar entender como que uma válvula funciona. Gente, então nós temos lá dentro das veias, pensa aqui, ó, vou fazer 2 vezes, tá? E o sangue, aqui é meu pé, aqui tá meu coração. Então o sangue precisa subir. Enquanto eu tô aqui mexendo feliz, o sangue tá indo, bonito. Só que eu parei. E aí eu corro o risco desse sangue voltar. Aí, pô, foi todo um trabalho para subir, eu vou deixar voltar? Então a gente tem nas paredes desses vasos as válvulas. As válvulas são bolsinhas que ficam na parede do vaso. Então eu tenho aqui o vaso e uma bolsinha, deixa eu fazer assim, e uma bolsinha aqui. Só que essa bolsinha, ela, né, fica aqui quietinha, porque o sangue tá subindo. Então o sangue, a hora que ele sobe, ele empurra ela pra parede, então ela fica aqui. O que acontece se o sangue tentar descer? Ele vai entrar aqui, a hora que ele entra aqui, a bolsinha enche. Então, pensa que tem os vasos aqui, a bolsinha encheu. A hora que a bolsinha enche, enche desse lado, opa! Percebe que fechou? Então, ó, o sangue tentou voltar, entrou nessa bolsinha. O que vai acontecer a hora que ela se enche? Ela fica assim. Eu tinha feito outra aqui embaixo. Então, o sangue não consegue descer, ele fica preso. E isso é importante porque não tá subindo, mas pelo menos não tá voltando, eu não tô perdendo o que eu já fiz, tá? Então essas bolsinhas, chamadas válvulas, impedem o refluxo de sangue, não deixam o sangue retornar. Gente, quando eu tenho que essas válvulas vão ficando frouxas, não conseguem trabalhar direito, a gente tem o que é chamado de varizes, que é muito comum nas pernas de várias pessoas, né? Geralmente pessoas mais velhas. Se a sua professora de 31 anos já tem, tá? Tem uma carga genética, então a gente tem aí que se os seus pais, os seus avós têm a chance de você ter a maior, e é mais comum na população feminina do que na masculina, mas todo mundo corre o risco de ter, tá? Eu tenho um tio que precisou operar, então nós temos aí que homens também podem ter varizes, tá? Só é mais comum nas mulheres. Gente, e nesse ponto eu sempre mostro uma válvula pra vocês, mas eu acho que no vídeo não vai dar pra enxergar. Deixa eu tentar. Deixa eu virar a câmera um pouquinho pra eu conseguir chegar mais perto. Oh, vocês conseguem enxergar o vaso que eu tenho aí? Bem, vocês não conseguem me responder, né? Eu tenho um vaso sanguíneo aqui e, ó, sem fazer força nenhuma, a gente tem que o sangue, ele tá indo daqui pra lá. Então, se eu fechar uma válvula, eu quero que vocês vejam que o sangue não retorna daqui pra trás, ele só vem de lá pra cá. Eu tenho uma válvula bem aqui, assim, ó. Aí, pronto, como que você sabe, ué, de tanto fazer? Então, gente, se eu vier aqui, ó, e fechar, você tá vendo que por mais que tenha sangue neste ponto, ele não retorna, ó, o vaso tá vazio. A hora que eu solto aqui, que o sangue volta a descer. Não sei se deu pra ver. Se não deu, quando a gente voltar, eu mostro pra vocês. Tá? Depois eu vou assistir esse vídeo pra ver se deu pra ver a minha válvula sendo fechada. Tá? Então, o que eu quis mostrar pra vocês? Que o sangue, nesse caso aqui, né, é uma veia, então ele tá indo do corpo pro coração. Tá fazendo esse sentido. Se eu fecho uma válvula aqui, eu não corro o risco do sangue fazer o caminho contrário, do sangue que tá aqui voltar. Enquanto eu ficar segurando aqui, esse sangue não retorna. E vocês devem ter reparado que eu não tava fazendo força, né? Eu não marquei a pele. Eu só passei o dedo. É só a válvula fechada. Eu não preciso segurar com força. Eu fechei uma válvula. Pronto, o sangue já não passa. Certo? Ai, Paulo, eu quero fazer em mim. Faz, você fica procurando aí, você acha onde ficam as suas válvulas. É que assim, a minha eu sei que ela tá bem aqui. Você pode ter um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima, mas você tem uma válvula por aí, tá? Que eu mostro isso todo ano pra algumas salas, então eu já meio que acostumei com o local em que fica a minha, certo? Gente, e os capilares?
Os capilares são os vasos mais fininhos do nosso corpo. Os capilares, eles têm a parede deles formada por só uma camada de células. Então fica uma célula aqui, outra célula aqui, e não tem ninguém em cima, ninguém embaixo. Por que é importante isso? Porque são os capilares que fazem as trocas. Então são os capilares que vão chegar para o tecido e fazer assim: você quer oxigênio? Topa você. Você quer me dar gás carbônico? Obrigado. Então ele faz essa troca. Então ele tem que ter a parede muito fininha, que é para as coisas conseguirem sair. Gente, sai só o oxigênio? Vem só o gás carbônico? Não, a gente tem aí que vaza líquido, tá? A gente ainda não estudou as partes do sangue, mas vaza a parte do sangue sem célula, que é o plasma. Então a gente tem que vaza um pouquinho de líquido e esse líquido tá rico em oxigênio e rico em nutrientes. E as células pegam tudo que elas querem para ela. E o que elas fazem? Jogam o que elas não querem. Então, quando esse líquido retorna para dentro do vaso, esse líquido vai estar cheio de gás carbônico e de excretas, tá? Então, o sangue faz essa troca. Não é todo o sangue que extravasa, é só um pouquinho do líquido com oxigênio e nutrientes, certo? Nosso sistema circulatório é fechado, o sangue nunca sai do vaso, tá? O que sai não é sangue, é só uma parte dele, que no caso é o plasma. Ou aqui, quando ele já vazou, a gente chama de líquido intersticial, ok? Gente, então como que isso funciona? Eu tenho lá a artéria grandona, a artéria vai se dividindo, ficando menorzinha, 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 menorzinha. Quando a artéria tá se dividindo, só para dar outro nome, tá? A gente chama de arteríola. E aí divide, até que virou a mais fininha de todas, capilar. E aí, o que vai acontecer? Vai juntando o capilar, juntando, vai ficando maior, vênula. Junta a vênula com vênula, veia, ok? Então, saiu do coração a artéria, ramificou, virou capilar, juntou, virou veia, voltou pro coração. Então, como que é a pressão? Altíssima nas artérias, mais ou menos no capilar, baixíssima nas veias, certo? Capilar fininho. Aí, Paula, como que ele não estoura? Justamente porque ele deixa o sangue vazar, porque a pressão tá tão alta que estouraria, tá? Só que ele deixa esse líquido vazar, justamente para que as trocas sejam feitas. Gente, capilar a gente tem em todas as partes do corpo. Quando você faz um cortinho e sangra um pouquinho, é porque você rompeu um capilar. O que é a marca roxa? Sabe quando você bate em um lugar e fica aquela marca roxa? A marca roxa nada mais é porque você rompeu capilares, mas você não rompeu a pele. Então vazou sangue, só que esse sangue que vazou ficou preso embaixo da pele. Então você enxerga aquele sangue vazado, que é o que fica roxo, tá? Tá dolorido porque você bateu o lugar, por isso que eles romperam, tá? E aí o roxo vai sumindo, porque o sistema, e aí a gente tem um outro sistema que a gente vai estudar depois, que é o sistema linfático. O sistema linfático é o responsável por recolher isso que vazou, tá? Então você rompeu capilarzinhos, por isso que você ficou com a perna roxa, com o braço roxo, com onde você bateu o roxo. Dúvidas até aqui? Deu para entender os 3 vasos sanguíneos do seu corpinho? Coisa mais linda do mundo? Gente, e aí nós precisamos saber que a nossa circulação, ela é subdividida em pequena circulação e grande circulação. Mas o que eu quero que fique muito claro para vocês? A pequena e a grande circulação não acontecem separadas. Quando o seu coração bate, ele manda sangue para as duas ao mesmo tempo, certo? Para fins didáticos, fica mais fácil, a gente estuda separadinha, tá? Mas isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo no seu corpo. O que é? Então a gente tem que o nosso coração, a gente vai estudar na aula de coração, mas ele tem um septo lá no meio, tem uma parede que divide o lado direito do coração do lado esquerdo do coração. E aí, quando ele bate, o lado direito do coração manda sangue para os pulmões e o lado esquerdo do coração manda sangue para o resto do corpo. E aí, esse sangue volta, o sangue que estava nos pulmões, só que aí ele volta trocado, tá? O sangue que estava nos pulmões volta para o lado esquerdo e o sangue que estava no corpo volta para o lado direito. Gente, essa circulação coração, pulmão, volta para o coração, eu vou chamar de pequena circulação, que é sinônimo de circulação pulmonar, afinal, está sendo feita com os pulmões. Tá vendo por que ela é chamada de pequena? Gente, o coração tá aqui. Você já aprendeu que o coração tá encaixadinho no pulmão.
Mandar pro pulmão é aqui do lado, ó, pequeno. Compensação, quando o coração tem que mandar pro corpo todo, é chamada de grande circulação, afinal o sangue foi para muito mais espaço. Essa circulação de coração, corpo e volta para o coração é chamada de grande circulação ou circulação sistêmica. Na nossa aula a gente está falando de vasos sanguíneos, então vamos aprender o nome dos 4 principais vasos aí? Então, gente, saiu do coração. Se saiu do coração é uma artéria. A artéria que leva sangue para os pulmões é a artéria pulmonar. Então, nós temos que na pequena circulação, o sangue sai do coração, ele está lá do lado direito do coração e ele sai pela artéria pulmonar. A artéria pulmonar leva o sangue até os pulmões, direita e esquerda. Ah, mas é uma artéria só? Não, gente. Aí são as artérias pulmonares. E aí a gente tem que o que o pulmão vai fazer, né? Ele vai pôr oxigênio no sangue, vai tirar gás carbônico. E aí esse sangue, que agora tá sensacional, cheio de oxigênio, com pouco gás carbônico, volta pro coração. Se tá voltando pro coração, é uma veia. E o nome da veia que volta do pulmão é veia pulmonar. Chega no coração. Vai poder chegar do mesmo lado do coração? Não, porque lá tá aquele sangue pobre em oxigênio, né? Então chega do lado esquerdo, que é o lado do sangue cheio de oxigênio, ok? Esse sangue que tá do lado esquerdo, cheião de oxigênio, para onde que ele vai? Pro corpo. Então ele vai agora participar da circulação sistêmica. O nome do vaso sanguíneo que sai do coração? Artéria. E leva para todo o corpo, é uma artéria famosa, você já deve ter escutado falar dela, artéria aorta. E, gente, aqui, ó, eu preciso fazer um parênteses com vocês, porque dá desespero. Vamos lá. O nome da artéria é artéria aorta. Esse A não é artigo, é parte do nome dela. Se eu quiser pôr artigo, vai ficar a aorta, certo? Isso daqui você faz no quintal de casa, tá? Horta não tem artéria com esse nome. E isso daqui, é sem H, né, Pro? Não existe na língua portuguesa, certo? Então você vai escrever nas provas de biologia artéria aorta, com A na frente. Esse aqui você faz lá no quintal, gostoso, e isso aqui nem existe, não existe, então você não vai escrever, certo? Vamos apagar para não ficar no meu vídeo essas palavras erradas no fundo para eu passar vergonha. Gente, então foi para todo o corpinho. Corpinho, o que o corpinho faz com o sangue? Rouba o oxigênio. Então aquele sangue que o pulmão tinha deixado cheião de oxigênio, agora tá pobrinho. E esse sangue vai retornar para o coração. Vai retornar por quem? Por uma veia. O nome da veia que retorna ao coração é a veia cava. Ela vai poder voltar para o lado esquerdo? Não, porque agora ela tá pobrinha. Então ela volta para o lado direito, que é o lado que vai pro pulmão, para o pulmão poder oxigenar. Certo? Então a gente tem que o sangue que estava do lado direito do coração pela artéria pulmonar foi para o pulmão e voltou para o lado esquerdo do coração. O sangue que estava do lado esquerdo do coração pela artéria aorta foi para o corpo e voltou pela veia cava para o lado direito do coração. Aí, Paula, tô me confundindo com direito e esquerdo. Calma, aula que vem, aula de coração, a gente vai fazer o desenho do coração separando o lado direito e o lado esquerdo e dizendo quem vai para cada lado. Certo? Gente, e aí, tá? Fica fazendo isso o tempo todo. Ai, professora, eu fui ler aqui, na apostila de vocês eu não sei como tá, mas fui ler num outro livro, sei lá. E tá veia cava superior e veia cava inferior. Por quê? Você só pôs veia cava. Sim, gente, eu juntei numa só. Mas você pode ver escrito veia cava superior e veia cava inferior. O que a veia cava faz? Ela não traz do corpo pro coração? Não é uma veia só. Gente, pensa, seu coração tá mais ou menos aqui. Quem é a veia cava superior? A que traz o sangue que tá daqui pra cima. Quem é a veia cava inferior? A que traz o sangue que tá daqui pra baixo. Certo? As duas confluem ali do lado, a veia cava do lado direito do coração, certo? Então as duas chegam no mesmo ponto. Sem problemas até aqui?
Gente, para finalizarmos o assunto, afinal, se eu já fiz correção, já corrigi tarefa, corrigi exercício, já tô falando há 35 minutos, eu sinto que já tá na aula, da aula do outro professor. E vocês ainda copiando lousa, não tem problema, tá? A gente termina aí semana que vem. Se quiser dar pausa no vídeo e me falar, ó, Paula, faltou 15 minutos pra semana que vem, problema nenhum, eu dou tempo pra vocês semana que vem. Gente, nós temos que saber os tipos de sangue. Então eu tenho certeza absoluta que você já reparou que quando você cai e rala o joelho, gostoso, né? Sai um sangue que é um vermelho bonito, né? Um vermelho vivo, um vermelho forte, assim. Eu, pelo menos, acho sangue lindo. E aí, quando você vai tirar sangue, né? Vai fazer exame médico, precisa tirar sangue. O sangue que sai lá na seringa é um sangue mais escuro, um sangue meio azulado. E você fala, meu, por que muda a cor do sangue? Por que a cor do sangue de quando eu me machuco não é a cor do sangue de quando eu tiro sangue, se é tudo sangue meu? Vai dizer que você nunca fez essa pergunta? Gente, porque quando você cai e rala o joelho, você tá vendo o sangue que saiu de capilar. Quando você tira sangue, ela tira sangue aqui de uma veia, certo? Quando você cai e rala o joelho, você tá vendo um sangue rico em oxigênio. Quando você tira sangue, você tá pegando o sangue que tá voltando, é o sangue pobre em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio, justamente por causa da cor dele, a gente sempre vai representar de vermelho, e ele é chamado de sangue arterial. O sangue que você tira sangue, também por causa da coloração dele, ele sempre será representado de azul, e nós vamos chamar de sangue venoso. Entenda que não é a Paula que decidiu que vai ser vermelho e vai ser azul, não é a apostila do ângulo que decidiu que vai ser vermelho e vai ser azul. Gente, isso é convenção. O livro que você pegar tá nessa coloração. Então mantenha esse padrão que fica muito mais fácil para você. Onde você olhar um esquema, vai estar assim, tá? Tô pegando um livro escrito em outra língua, não importa. Você bate o olho no esquema, você sabe que o que tá de vermelho é sangue arterial, o que tá de azul é sangue venoso, tá? Então isso facilita bastante pra gente. Então fica com essa convenção de cores, sangue arterial vermelho, sangue venoso azul. Mas saiba o que é cada tipo de sangue. Porque saiba o que é cada tipo de sangue. Eu sei que a gente faz a relação e que eu não devia nem falar para não ter perigo de ficar na sua cabeça, de querer colocar sangue arterial para artéria e sangue venoso para veia. Tá errado, tá? Gente, a artéria pulmonar leva sangue venoso e a veia pulmonar leva sangue arterial. Mas, Paulo, então por que? É invertido? Não. A artéria aorta leva sangue arterial e a veia cava leva sangue venoso. Então, viu que não tem nada a ver com o vaso que está dentro? Qual que é a definição? Se é rico ou pobre em oxigênio. Então, o sangue arterial, ele é rico em oxigênio e, consequentemente, pobre em gás carbônico. O sangue venoso, ele é pobre em oxigênio, mas ele é rico em gás carbônico. Então, o sangue que está indo para o pulmão, ele vai ser um sangue que vai ganhar ainda oxigênio. Então, apesar de ser uma artéria que está levando, ele é um sangue venoso. O sangue que retorna do pulmão bombando de oxigênio é um sangue arterial, só que ele volta por veia, porque ele está indo para o coração. Certo? O sangue que vai para o seu corpo pela artéria aorta está levando oxigênio, então ele está lá, arterial. O sangue que volta depois que os tecidos já absorveram é um sangue venoso. Então, o que eu tenho que ficar na minha cabeça? Sangue arterial, rico em oxigênio. Sangue venoso, pobre em oxigênio. Não importa o vaso que ele tá dentro. Certo? Dúvidas, angústias, problemas, amor, na minha vida? Gente, seguinte, já tenho certeza que eu tô extrapolando o tempo, eu me conheço, eu conheço vocês, já estão me xingando um monte. E nós não fizemos os exercícios. Nossa, ainda tem mais uma coisa pra falar. Como nós não fizemos os exercícios, a gente deixa pra fazer isso semana que vem. Então você ainda não vai fazer a tarefinha do módulo 7. Porém, eu passei pra você na live a tarefa do módulo 6, né, que é o do sistema respiratório, porque nós terminamos os exercícios hoje. Então, a partir de agora, vocês precisam fazer essa tarefa. Já combinei com vocês a data de entrega, né? É longe, é daqui 14 dias só. Então, eu não sei de cabeça que dia que é isso. Dia 29 é prova, aí vai ficar pro dia 6 de maio, eu acho, isso? Ah, gente, é a data que eu combinei com vocês na live, ok? É 6 de maio. E eu preciso só, pra gente finalizar, explicar isso aqui, ó. A nossa circulação, ela é fechada e ela é dupla.
Por que fechada? Porque o sangue nunca sai de dentro do vaso sanguíneo, certo? Por que dupla? Ué, o sangue não passou, para dar uma volta completinha no seu corpo, ele tem que passar 2 vezes pelo coração? Afinal, a gente viu que, sei lá, o sangue tá aqui no corpo, aí ele vai pro coração, aí ele vai pro pulmão, ele volta pro coração e ele vai pro corpo de novo. Então, para voltar pro mesmo ponto, ele passa 2 vezes pelo coração. Então, fechada e dupla. Paulo, se é fechada e dupla, porque existe aberta e simples? Circulação aberta, o líquido circulante, ele sai de dentro do vaso sanguíneo, por exemplo, num inseto. Então, nos insetos, o vaso sanguíneo acaba. Então, sai lá do coraçãozinho dele, o vaso, e o vaso acabou. Aí, todo o sangue, que no caso é hemolinfa, todo esse sangue vai extravasar, vai banhar os tecidos e tem um outro vaso aqui do outro lado, ó, pegando isso que vazou de volta. Circulação aberta. Circulação fechada, porém simples. Por exemplo, nos peixes, o sangue passa, ele faz um sentido unidirecional. Ele vai do coração para a brânquia, para o corpo, para o coração, para a brânquia, para o corpo, para o coração. Ou seja, passa uma vez só, certo? Você não tem agora que saber sobre a aberta e sobre a simples. Eu quero que você saiba da dupla fechada, que é a de mamífero, que é a nossa, de ave também, tá? Então, aves e mamíferos possuem circulação fechada e dupla e completa e linda. Certo, amores? Amo vocês, tô com saudades e até mais!